Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo no livro de Joel. Nós vamos meditar em um texto. Você pode abrir no capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta aí um minutinho, amém? Livro de Joel, mais no finzinho do Antigo Testamento. Nós vamos fazer uma leitura, mas antes eu queria também fazer uma oração. Mas vou deixar você encontrar o texto primeiro, amém? Glória a Deus. Joel capítulo 2. Amém? Se você encontrou, pode deixar aí em cima do seu colo. Vamos fazer uma oração ao Senhor mais uma vez? Pai, eu também quero louvar o seu nome nessa manhã. Eu quero te agradecer, Jesus, porque nós estamos aqui reunidos em teu nome, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Que privilégio, Jesus, poder ouvir e falar do seu nome. Que privilégio, Senhor, a comunhão. Que privilégio, Deus, estarmos aqui reunidos como um corpo. Que privilégio, Jesus, ter acesso às Escrituras. Senhor, gera algo dentro de nós nessa manhã. Movimenta o nosso interior, não só como um movimento qualquer, que não tem sentido, mas como algo que traga mudança. Que traga, Jesus, genuinamente um interesse de estar mais perto do Senhor. Nós queremos ouvir. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar lendo no primeiro versículo. Joel capítulo 2 diz assim: Toquem a trombeta em Sião, deem um alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Vamos ler o 11 mais uma vez? O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns textos ainda, irmãos. Você não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 17, diz assim: E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm.
O nosso evangelho, irmãos, as nossas reuniões, aquilo que nós buscamos fazer aqui, aquilo que você de alguma forma tem com relação ao Senhor, faz sentido, né? Todo o nosso evangelho faz sentido por Cristo, pela ação de Jesus. E faz sentido você estar aqui nessa manhã, se você acredita na obra de Cristo, como a gente leu em 1 Coríntios, se você acredita que Ele morreu e ressuscitou, você também acredita que existe uma promessa do retorno de Jesus. E nós nos reunimos como corpo, nós nos reunimos, né, você com a sua família, na sua casa, os nossos devocionais, as nossas orações, tudo o que envolve a nossa relação com o Senhor faz sentido porque você acredita que o Senhor vai voltar. Você acredita que em um determinado momento o Senhor Jesus voltará para cumprir a obra que um dia Ele começou. Nós entendemos que Jesus ressuscitou e nós temos esperança na volta de Jesus. Quando nós lemos um texto como esse de Joel, nós lemos do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, nós entendemos, irmãos, que a temática, né, deste capítulo, e na verdade não só deste capítulo, do livro de Joel como um todo, mas a temática principalmente deste capítulo 2 é ter um enfoque sobre salvação. O tema central, se a gente pudesse falar assim, deste capítulo de Joel é falar sobre salvação. E é interessante porque quando nós olhamos para um contexto histórico sobre quem foi Joel e sobre o que ele falou e a quem ele falou, nós olhamos e observamos esse homem como um profeta e ele profetizou para o reino de Judá. Não se tem certeza sobre em qual momento ele profetizou, mas bem provavelmente ele profetizou no fim dos últimos reis de Judá, ou no período em que o povo de Israel já tinha sido levado cativo para a Babilônia, já teria sido uma profecia de um homem depois do cativeiro. Mas para que nós entendamos, né, não importa se foi antes ou depois, esse não é o enfoque da palavra, mas eu quero que você entenda que existia um contexto onde aquele homem trouxe uma palavra para um povo. E quando nós olhamos o capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Joel ele traz esse enfoque para aquele povo, primeiramente, dizendo que existia uma palavra de juízo. Existia uma palavra deixada para um povo, para que eles entendessem que, de alguma forma, o Senhor traria juízo sobre a vida deles. Nós, né, em várias palavras, não só nas que eu ministro, mas todas as pessoas que passam por aqui, quando a gente estuda a história do povo de Deus, do povo de Israel, a gente entende como aquele povo passou por tantas coisas e pecaram de tantas formas, até chegar no momento onde o Senhor proferia palavras de juízo. E de fato, aqueles homens viveram, experimentaram isso. Então, a temática natural deste texto de Joel foi para um povo que estava longe do Senhor e existia uma palavra para eles dizendo: é assim que vai acontecer, vamos ficar atentos àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E de uma maneira geral também, este capítulo vem dizendo sobre a vinda do Senhor, ou sobre a proximidade desse dia do Senhor, desse dia de um acerto de contas. Joel ele começa, né, esse capítulo 2 dizendo assim, toquem a trombeta em Sião. Quando a gente olha nesse contexto natural, falar de tocar trombeta era duas coisas importantes naquele tempo. Ou eles estavam dizendo que algo importante seria dito, ou o povo estava se preparando para guerrear. Então aqui, quando ele inicia usando essa expressão, ele está querendo dar ênfase dizendo, vou falar uma coisa importante, presta atenção no que eu vou dizer. E ele vem começando, nesses versículos que nós lemos até aqui, descrevendo o que seria essa palavra de juízo de Deus sobre aquele povo. Eu não quero entrar aqui nas nuances teológicas do que significa, né, cada um desses elementos, desses versículos, porque esse também não é o foco da palavra, mas eu quero que você entenda junto comigo que esses relatos, essa simbologia que ele vem dizendo, de todos esses detalhes específicos, o enfoque é falar sobre a proximidade do dia do Senhor e sobre o juízo que haveria sobre ele. E quando a gente lê esses versículos, a gente tem uma lembrança
de qual é o poder de Deus. Nós temos uma lembrança da soberania de Deus. Joel está apresentando para o povo o seguinte: existe uma palavra para a vida de vocês, de um Deus que é soberano e de um Deus que é poderoso. E esse texto, de alguma forma, nós hoje, no seu contexto natural, no meu contexto, nós enxergamos e lemos esse texto e trazemos à memória as palavras de justiça e de juízo. De fato, o Senhor estava profetizando, proclamando para aquele povo justiça e juízo. Mas também nós entendemos que há, e você vai entender junto comigo ao longo da palavra, que existe um enfoque sobre consolo e sobre restauração. Existe um enfoque sobre misericórdia e sobre perdão. E é interessante porque nós lemos 2 vezes o versículo 11. E o versículo 11, ele encerra, essa primeira parte deste capítulo, deixando uma pergunta muito clara, dizendo: quem poderá suportar o dia do Senhor? Quem é aquele que vai conseguir suportar esse dia de justiça e esse dia de juízo? Quem é aquele que vai conseguir resistir à ação de um Deus que vem exercendo sobre este povo, e nós podemos até nos incluir aqui no nosso contexto natural, exercendo justiça e juízo? Será que alguém é capaz de suportar isso? E quando nós seguimos lendo o capítulo 2, já diretamente, porque Joel ele pergunta isso no versículo 11, mas a partir do versículo 12 ele já começa a responder aquilo que ele mesmo perguntou. E quando ele começa a responder sobre quem são esses que de alguma forma serão capazes de resistir ao dia do Senhor, ele traz 3 enfoques interessantes que envolvem essas pessoas. E esses apontamentos de homens e mulheres que serão capazes de resistir ao dia do Senhor, nós vamos entender que ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre alegria pela presença e ele fala sobre o derramar do Espírito. E é muito interessante, irmãos, porque quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar a palavra hoje, eu ainda não tinha nada preparado, comecei a orar, enfim, a meditar. E foi interessante porque no dia que eu comecei a buscar ao Senhor aquilo que de alguma forma eu deveria compartilhar, a minha leitura devocional do dia, um dos capítulos foi Joel 2. E eu fiquei muito surpreso porque quando o Senhor começava a falar comigo sobre aquilo que eu deveria trazer, e quando eu cheguei neste momento aqui, onde o Senhor abriu os meus olhos para entender que existiam 3 enfoques, e esses enfoques falam sobre arrependimento, a celebração pela presença e o derramar do Espírito, eu me lembrei que nas 2 últimas vezes que eu ministrei aqui, a antepenúltima eu falei sobre arrependimento, e a última eu falei sobre o derramar, a alegria da presença. E eu fiquei assim muito impactado porque eu não tinha feito diretamente, não era a intenção associar essas palavras, mas hoje seria a trilogia, seria a 3ª parte de uma continuidade. Então, se você não ouviu essas palavras, eu te aconselho depois, procura lá no YouTube da comunidade, escute as 2 outras palavras, mas nós vamos falar nesses pontos também. Mas eu quero que você entenda que a partir do versículo 12, Joel começa a dizer que aqueles que se envolvem, que aqueles que serão os homens e as mulheres resistentes ao dia do Senhor, de alguma forma, passa por arrependimento, passa por celebrar a presença do Senhor e sobre o derramar do Espírito. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Abra sua Bíblia aí novamente, Joel 2, agora nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Olha só o que diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada.
Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem-se os anciãos, reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Essa segunda parte, e nós vamos partilhar a leitura do capítulo 2 em algumas partes. Essa segunda parte da leitura, irmãos, fala sobre arrependimento. De alguma forma, Joel, depois de deixar claro nos primeiros versículos que existia uma palavra de juízo e uma proximidade sobre o dia do Senhor, imediatamente, após perguntar quem pode resistir, ele fala sobre arrependimento. E quando ele expressa isso, inicialmente ele vem falando que existia, havia a necessidade daqueles homens, e agora eu quero que você entenda que esses homens também somos nós, deles retornarem ao Senhor de todo o coração, genuinamente. Então, a primeira coisa que Joel fala em sua resposta é: existe a necessidade de arrependimento. Existe a necessidade de vocês se voltarem para o Senhor. E ele usa uma expressão dizendo: rasguem o coração e não as vestes. E nos contextos dos livros do Antigo Testamento, o contexto histórico, quando a gente tem essa expressão rasgar as vestes, era uma maneira daqueles homens dizerem que havia arrependimento, que havia ali quebrantamento, que havia o desejo no coração deles de se derramar na presença do Senhor em arrependimento. E aqui ele vem indo além, fala: olha, não rasga as vestes, rasga o seu coração. Então ele está dizendo, há uma necessidade não só exterior, como essas vestes têm uma simbologia de algo físico, natural, exterior. Ele está dizendo: você precisa mudar por dentro, você precisa mudar o seu interior, é o seu coração que precisa ser derramado diante do Senhor. E é interessante também, porque quando nós nos colocamos em arrependimento, irmãos, o arrependimento de fato e não remorso, eu já até falei isso aqui uma outra vez, que arrependimento não é você ficar remoendo, não é remorso. Mas quando nós nos colocamos em arrependimento diante de Deus, com o coração sincero, irmãos, isso gera compaixão no Senhor. Joel, ele deixa isso de uma maneira muito clara, dizendo: há uma palavra de juízo, mas a primeira coisa, você quer suportar esse dia? Você quer ser aquele que resiste ao juízo de Deus? Então dobra o seu coração em arrependimento. Dobra o seu coração em mudar a sua conduta, o seu caráter. E a importância, ele também diz isso aqui nesses versículos, que existia uma importância daqueles homens se reunirem como corpo, como assembleia, e de buscarem a face do Senhor. E nós transportamos essa palavra para os nossos dias. Se nós estamos falando de um texto que não só fala de um contexto natural, mas quando nós olhamos para os nossos dias, ele fala sobre a proximidade da volta do Senhor, de um dia, de um acerto de contas. Quando nós entendemos que é sobre nós também essa palavra de arrependimento, aí ele diz: existe a necessidade de vocês se reunirem como corpo de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. E é isso que nós fazemos todas as vezes que nós nos reunimos em nome do Senhor. Nós nos reunimos como um corpo para buscar a face do Senhor. E ele continua dizendo: os sacerdotes devem se dobrar em lamento. Ou seja, nós somos esses sacerdotes, esses homens e mulheres que precisam buscar arrependimento e se dobrar em lamento diante de Deus. E como eu mencionei, em uma das palavras que eu ministrei aqui, quando eu falei sobre arrependimento, naquela oportunidade eu havia lido um texto, você não precisa abrir, mas escute, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é uma palavra que ecoa do início ao fim das Escrituras.
uma das maiores ênfases da mensagem de arrependimento, quando a gente lê a Bíblia, é a mensagem de João Batista, o precursor de Jesus. E Jesus vem e fala da mesma mensagem. As primeiras palavras de Jesus também foram uma palavra de arrependimento. Então nós entendemos que este é um tema que é trabalhado em todas as Escrituras. Arrependimento vem falando sobre uma urgência de nós encontrarmos essa transformação genuína. Arrependimento é conversão de mentalidade? Sim. Arrependimento é você se voltar para o Senhor? Sim. E por que nós fazemos isso? Porque sabemos que existe um reino próximo. Você percebe a conexão? Joel fala sobre a palavra de juízo e depois ele fala sobre essa palavra de arrependimento. E aí a gente vai para João Batista e vai para Jesus e nós vemos eles falando da necessidade do arrependimento, porque este reino dos céus estava próximo. Então, obviamente, existe uma ligação entre vivermos uma mensagem de arrependimento em dias que antecedem a volta de Jesus. João Batista, ele foi um precursor da primeira vinda de Jesus, e existia essa mensagem de arrependimento. Nós somos aqueles que vivem a iminência da segunda vinda do Senhor, ou da volta do Senhor, e a mensagem de arrependimento também está entre nós. De alguma maneira, existe, quando a gente fala sobre arrependimento, uma preocupação sobre a chegada de Cristo. João Batista, quando ele pregava sobre isso, existia uma preocupação em que as pessoas entendessem: Jesus está próximo. E quando nós também falamos e ouvimos sobre arrependimento, essa mesma preocupação está sobre nós. Mas vamos continuar a leitura. Versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor seu Deus, pois Ele lhes dá chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o devorador e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Segunda parte. Joel fala sobre uma mensagem sobre o dia do Senhor. Joel pergunta: quem pode resistir? Ele mesmo responde: aqueles que primeiramente encontram arrependimento. Nessa segunda porção deste capítulo, irmãos, ele fala sobre a alegria, ou melhor, sobre a necessidade de nós nos alegrarmos diante da presença do Senhor. O que ele está deixando claro aqui nesse segundo momento? Que movido por fidelidade e amor, existe uma resposta graciosa que vem de Deus. Como eu disse, arrependimento, ele gera compaixão, ele gera misericórdia, e Deus, ele responde à sinceridade do arrependimento, manifestando essa compaixão e misericórdia. O favor de Deus é colocado entre nós, existe uma garantia de bênção e de proteção. Quando nós lemos esses versículos dessa
terceira parte do livro de Joel, ele está deixando bem claro para as pessoas, apesar de existir uma palavra de justiça e de juízo sobre essa proximidade do reino do Senhor e a sua vinda, quando nós nos dobramos em arrependimento, num segundo momento esse arrependimento gera algo em nós. Irmãos, é natural aquele que tem um coração arrependido se tornar grato pela presença do Senhor. Quando você encontra de fato, ou melhor, quando você sabe quem você é, de onde o Senhor te tirou, de tudo aquilo que existia de condenação para a sua vida, quando isso entra no seu coração, naturalmente você se torna grato pela presença do Senhor. E essa gratidão pela presença do Senhor, ela nos leva a entender que existe uma necessidade de nós buscarmos essa presença com alegria. Existe uma necessidade de nós olharmos para essa oportunidade aqui e alegrar o nosso coração simplesmente por estarmos aqui diante do Senhor. Existe uma suficiência na presença do Senhor sobre nós. Sabe aquele entendimento de falar, a presença de Deus basta? Apesar de tudo, a presença de Deus é suficiente. Eu não sei se você já chegou nesse nível de evangelho, onde você consegue olhar para a sua vida com Deus, e mesmo que aquilo que você vive não é o que você quer viver, você consegue olhar para si mesmo e dizer, a presença do Senhor basta. Senhor, eu não tenho tudo que eu quero, eu não tenho tudo que eu preciso aparentemente, mas a presença basta. E é isso que ele está deixando claro aqui. E como eu disse, eu também... Posteriormente à palavra sobre arrependimento, eu tive a oportunidade de falar sobre nós nos alegrarmos diante da presença. E naquela oportunidade, irmãos, eu li um texto que falava sobre quando Davi vai junto com os anciãos buscarem a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E é interessante porque a arca era aquele símbolo da presença do Senhor. E o texto lá em 1 Crônicas 15, no versículo 25, disse, Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E nós somos convidados também a viver esse resgate da alegria da presença. Naquela oportunidade também eu havia dito que quando a Arca da Aliança esteve durante tantos anos na casa de Abinadab, nada aconteceu, mas por pouco tempo na casa de Obed-edom, aquela casa foi transformada, porque existia uma reverência pela presença do Senhor. Então, voltando para Joel, a palavra sobre justiça, sobre juízo é dita. Aí ele diz, respondendo à própria pergunta, há uma necessidade de arrependimento. Depois ele diz, o arrependimento gera em nós uma alegria pela presença. Nós precisamos celebrar. E aí ele continua, e eu quero que você leia comigo. Versículo 28. Diz assim, e depois disso que ele falou sobre arrependimento, sobre a alegria da presença, sobre essa porção derramada, aí ele continua dizendo, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nessa outra porção deste capítulo, vocês entendem que é uma continuidade, Nós estamos partilhando para entender cada parte, mas existe uma linearidade, Um vai complementando o outro. Nessa porção, ele começa dizendo, e depois disso, ou seja, depois que existe um coração arrependido, depois que existe um coração que, através do arrependimento, celebra a presença do Senhor, reconhece a presença do Senhor, depois disso, o Espírito será derramado. Quando a gente analisa esse texto de uma maneira mais literal, a gente entende que profeticamente isso aqui se cumpriu também em Pentecostes, mas como eu disse, não é o foco. Eu quero que você entenda que este texto também aponta para os nossos dias. Eles apontam para o fim e para o retorno de Jesus, e é aqui que eu quero que você e eu nós nos concentremos.
Então ele está dizendo o seguinte: olha, depois que você encontrou arrependimento, depois que você celebrou a presença, o Espírito será derramado. Haverá um derramamento de poder sobre todos. A alegria, quando nós encontramos a alegria na presença de Deus, isso gera o derramar do Espírito. E eu fico me perguntando, às vezes, irmãos, e pensando que muitas vezes nós aqui, nós nos reunimos, nós oramos, enfim, pedindo para que haja um derramamento do Espírito sobre nós, que nós sejamos empoderados como aquela igreja de Atos, que haja entre nós uma manifestação de poder e da presença do Senhor de uma maneira sobrenatural. E eu fiquei pensando, olha só, muitas vezes a gente ora sobre isso, mas a gente esquece que muitas vezes nós estamos desprezando a presença do Senhor, tratando ela como mais uma coisa qualquer. E isso não fala sobre a nossa postura só aqui dentro, mas a nossa postura ao longo do nosso dia, ao longo da semana, nas oportunidades que a gente vai desprezando estar junto com o Senhor, de não orar, de não ler a Bíblia, de não buscar uma vida em santificação. Tudo isso é um desprezo. E aí fica muito incongruente você depois ir até o Senhor e falar: Deus, derrama sobre mim o seu Espírito. Mas como pedir o derramar do Espírito se nós desprezamos a presença do Senhor? Então aqui Joel, ele começa dizendo: olha, depois que você encontra arrependimento, depois que você entende e celebra essa presença constante, genuína na sua vida, o Espírito é derramado, o poder é derramado, a presença dele é derramada sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós olhamos para essa promessa desse derramar do Espírito e a gente relaciona só com a ascensão de Jesus, Até porque tem um texto lá em João, não precisa abrir também, João 16:7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso aqui Jesus está dizendo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então, muitas vezes, quando a gente entende sobre o derramar do Espírito, a gente relaciona só com a ida, a ascensão de Jesus. Então, o derramar do Espírito vem porque existe uma promessa de Jesus que quando ele fosse, o Espírito Santo viria. Isso é real? Sim, isso é verdade. Só que o derramar do Espírito, ele não fala só sobre a ascensão de Jesus, só sobre o momento que Jesus foi, mas o derramar do Espírito também aponta para o retorno de Jesus. O texto de Joel, ele não está falando sobre a ascensão, ele está falando sobre o retorno. E quando ele fala sobre o retorno, ele fala sobre esse derramar do Espírito. Ou seja, isso fala sobre os nossos dias. Isso fala que existe sobre a minha vida e sobre a sua vida uma promessa de um derramar de poder da presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. E o texto, nesses versículos que nós lemos agora, Joel, ele diz que esse derramar será sobre toda a carne. Não é só sobre um ou sobre outro, é sobre todos nós. Mas sobre todos nós que encontramos arrependimento e que celebramos a presença do Senhor. O Espírito é derramado sobre estes, o poder é derramado sobre estes, e as consequências dessa presença, desse derramar do Espírito Santo, Joel vem dizendo que são manifestações de poder, profecias, sonhos, visões, tudo isso é uma consequência do Espírito derramado sobre nós. E ele continua dizendo que todo o mundo, tanto o mundo natural, quando a atmosfera espiritual vai ser impactada por esse derramar do Espírito. Aqui nesses versículos tem uma simbologia dizendo sobre as mudanças na ordem natural, sobre um sol que escurece, sobre uma lua de sangue. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que haverá sobre o mundo, esse derramamento do Espírito, haverá sobre o mundo um impacto natural e genuíno, não só sobre aqueles que receberão, mas até sobre aqueles que não receberão. O mundo será marcado sobre isso, e nós somos encorajados a buscar esse derramar do Espírito Santo. Eu não sei, irmão, em qual porção você tem acesso do Espírito na sua vida, eu não sei em qual porção você busca por isso, mas eu entendo, ao ler as Escrituras num texto como esse, que se nós nos arrependemos e reconhecemos o Senhor, nós buscamos o Espírito Santo. Essa é uma marca sobre os filhos, essa é uma marca sobre aqueles que reconhecem Jesus. E nós vivemos num tempo, irmãos, que nós carecemos do Espírito Santo.
Nós carecemos desse poder, nós carecemos de algo que vem sobre as nossas vidas, algo que não é natural, algo que é sobrenatural. Nós entendemos, irmãos, que nós buscamos o Espírito Santo porque nós aguardamos o retorno de Jesus, e é esse Espírito que vai nos manter entendendo que a proximidade do dia não quer dizer que nós devemos vacilar. Pelo contrário, quanto mais perto nós nos aproximamos, mais firmes nós podemos estar. E isso, irmãos, é uma mensagem que o mundo carece. Entender que o derramar do Espírito fala sobre sobriedade. Sabe o que é interessante? Porque hoje o mundo não tem discernimento do que tem acontecido. E quando eu digo mundo, eu digo aqueles que não estão em comunhão com o Senhor. Mas o grande mal do nosso século, da nossa geração, é que essa falta de discernimento tem entrado para dentro do corpo de Cristo, para dentro daqueles que de alguma forma são associados a Jesus. Nós estamos perdendo a sobriedade dos nossos dias. Nós não estamos entendendo o que tem acontecido. Eu me lembro que quando eu lia, as Escrituras há anos atrás, as primeiras vezes que eu ouvia falando que nos últimos dias o amor se esfriaria em muitos, eu ficava me perguntando, Senhor, e eu comento isso muito com a Crislane, Senhor, como que aqueles que conhecem o Senhor, como aqueles que vivem em comunhão com Deus, como que a gente vai perder esse amor? Como que a gente não vai perceber? Porque a palavra diz que os dias precisaram ser abreviados, senão até aqueles que creem perderiam esse acesso à presença. Aí eu ficava me perguntando, mas como? Se alguém conhece o Senhor, se alguém de fato entende a mensagem, vive o Evangelho, faz sentido falar que essa pessoa não vai perceber? Irmãos, mas vivendo os nossos dias eu fico assustado, porque o povo de Deus, as pessoas, elas estão perdendo esse entendimento da sobriedade do que quer dizer as coisas. Você percebe que a gente vai vivendo as coisas naturais e parece que a gente vai literalmente apagando as porções do Espírito nas nossas vidas? A gente vai entrando no meio do mundanismo, as coisas do mundo vai nos contaminando de uma forma num conta-gota ali, dia a dia, e quando você percebe aquilo que um dia você entendia que era totalmente desagradável ao Senhor, você vai tornando permissivo. Não, mas isso aqui não tem problema. E aí no outro dia, além de achar que não tem problema, você começa a fazer aquilo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou dizendo que se nós não tivermos o Espírito Santo derramado sobre nós, nós não vamos ter entendimento do tempo que nós vivemos e nós vamos nos perder da mensagem de Cristo. Nós precisamos de um Espírito que traz discernimento diário e constante para as nossas vidas. Eu me lembro de uma palavra que eu ouvi uma vez dizendo que o Espírito Santo ele é como um alerta nas nossas vidas, sabe? É como se você estivesse vivendo, caminhando. Estou caminhando nessa direção, estou chegando na iminência de cair aqui, o Espírito Santo bipa em mim dizendo, cuidado onde você está, vira. E é esse alerta, essa sobriedade que nós carecemos. Por isso que há necessidade de nós buscarmos o Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. E eu peguei um texto, eu quero que você escute, Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E é engraçado porque aqui Paulo, através dessa simbologia, ele está dizendo claramente que existe uma diferença entre estar embriagado pelo vinho e estar cheio do Espírito. A embriaguez, naturalmente falando, ela tira a noção da realidade. Uma pessoa que fica embriagada, ela fica com seus sentidos, enfim, de alguma forma ali, alterados, e ela perde essa clareza da realidade. E o encher do Espírito traz sobriedade. Então aqui Paulo ele não estava querendo só dar ênfase sobre o não embriagar, e também não é o foco falar sobre isso agora. Eu quero que você entenda que ele está dizendo, quando o Espírito é derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida, nós nos tornamos sóbrios, nós entendemos o que está acontecendo. E naturalmente, irmãos, talvez no seu dia a dia, no meu dia a dia, o que falta sobre a sua vida é essa sobriedade. Mas eu oro, mas eu leio, mas eu jejuo, eu faço todas as outras coisas, meu coração se arrependeu, eu reconheço o Senhor, mas o Espírito ainda não está derramado.
Falta sobriedade para você saber como agir, como você tratar os seus filhos. Falta sobriedade para você entender como lidar com as suas relações conjugais. Falta sobriedade para você entender qual deve ser a sua postura no seu trabalho. Falta sobriedade para você entender aquilo que o Senhor quer que você faça ou aquilo que Ele quer que você deixe de fazer. Então, muitas vezes, mesmo que há um coração arrependido, mesmo que você reconheça ao Senhor, a ausência do Espírito está deixando uma lacuna dentro do nosso interior. E nós somos alertados aqui por Joel, dizendo que da mesma forma que essas outras coisas são importantes, o Espírito derramado também é importante. Tem um outro texto, escute, Levítico capítulo 2, versículos 5 e 6, eu sei que algumas pessoas anotam. Diz assim: se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida-as em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Parece que não tem nada a ver, né? Mas eu quero que você entenda algo aqui comigo. Esse texto de Levítico, existia ali, o livro de Levítico por si só fala de muitas direções de como o povo de Israel deveria fazer, né, diante do Senhor. É um livro de muita instrução. E nesse capítulo 2 aqui, existia uma instrução sobre como os homens deveriam apresentar as ofertas de manjares para o Senhor, que eram ofertas de cereal. Quando eles entregavam aquelas ofertas, e essas ofertas elas eram ofertas que envolviam ali farinha, óleo e incenso, né? Eles faziam uma espécie de pãozinho ali. Vamos sintetizar assim para que você entenda. Quando aqueles homens iam levar aqueles pães, as suas ofertas, aqui está sendo dito a eles, né, uma direção de que eles deveriam fazer o pão, misturar a farinha com o óleo, fazer o pãozinho, e que sobre aquele pãozinho um óleo deveria ser derramado. Quando a gente olha para as Escrituras, o óleo é uma simbologia que fala do Espírito Santo. E eu quero que você entenda que este texto nos traz uma aplicação de entender que existe uma porção do Espírito Santo que é misturada no nosso dia a dia, que é construída em nós diariamente. Então, na sua vida cristã, naturalmente, se você vive uma vida genuína, diariamente o Espírito Santo vai sendo misturado em você, naturalmente. Mas existem porções do Espírito que são derramadas. E essas porções vêm em momentos específicos. Sabe quando você vive aquela experiência assim, de uma porção específica do Espírito? Porque a vida cristã por si só, o Espírito ele nos acompanha. E ele vai nos moldando, nos amassando e fazendo esse pãozinho ser entregue, ser amassado. Mas existem vezes, irmãos, que o Espírito Santo vem sobre nós e ele é derramado. E é sobre essas porções que nós também precisamos buscar. Porque às vezes a sua vida cristã hoje está sendo uma vida cristã onde existe o Espírito, onde as suas práticas naturais vão fazendo o Espírito vir sobre o seu pãozinho, e você vai sendo moldado, mas você também precisa de um óleo que é derramado, e esse óleo é derramado quando seu coração, irmão, genuinamente se derrama no Senhor, se entrega ao Senhor. Quando você vem para um culto como esse, você fala: Senhor, hoje eu não saio daqui se eu não transbordar do Teu Espírito. Eu não saio daqui nessa manhã se eu não for marcado. A igreja de Atos, irmãos, aqueles homens, quando a gente lê aquelas experiências maravilhosas que eles viveram, eles se reuniam muito, né? Diariamente eles estavam ali se reunindo. Mas com toda a certeza, aqueles homens iam para aquele lugar e eles esperavam aquilo, até porque a promessa de Jesus para eles é: aguardem até que esse Espírito seja derramado. Espera até que esse Espírito seja derramado. Nós precisamos insistir na presença até que o Espírito seja derramado, porque a gente insiste para tantas coisas. Você insiste para passar num vestibular, você insiste para se relacionar com alguém, você insiste para ter um emprego que você quer, você insiste para casar, insiste para ter filhos, mas a gente não insiste para ter o Espírito derramado nas nossas vidas. A gente não insiste para que essa porção venha e nos molde, nos transforme. Como que está o seu termômetro espiritual?
Como que está essa chama do Espírito dentro de você? Irmão, se esse óleo não é derramado, a chama vai apagando, a sobriedade vai esvaindo, e é essa presença, é esse óleo derramado que traz fogo, e é isso que nós precisamos. Eu não estou falando só sobre manifestações de poder natural, elas são extremamente importantes e elas trazem vida, mas eu estou falando sobre essa presença derramada que vai além de manifestações naturais. As manifestações naturais são consequência daquilo que acontece quando o Espírito Santo é derramado no nosso meio. É consequência. Nós não buscamos essas manifestações, nós buscamos o Espírito e elas vêm junto com o Espírito. Mas nós precisamos buscar o Espírito Santo, irmãos. Nós carecemos disso. Agora leia comigo Joel, o versículo 32. Diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Irmãos, como eu disse desde o início, o capítulo 2 de Joel, ele fala sobre encorajamento e orientação a respeito do dia do Senhor. Nós aguardamos o retorno de Jesus, amém? Nós vivemos uma vida de fé porque esperamos isso. Mas é interessante nós entendermos que ao fim, dessa leitura, dessa meditação do capítulo 2, a gente tem a resposta daquela pergunta lá do versículo 11. Joel perguntou: quem é aquele que poderá suportar o dia do Senhor? Qual que é a resposta? O homem que se converte ao Senhor de fato. Só que falar sobre conversão aqui é entender que essa conversão passa pelo arrependimento genuíno. Essa conversão passa por celebrar a presença do Senhor e ela termina com o derramar do Espírito. Você quer ser aquele que vai resistir até o fim? Você quer ser aquele que vai entender que Jesus, quando Ele vier com essa palavra de juízo, você pode ser um que resista e persevere até o fim? Então entenda que você precisa de arrependimento, que você precisa reconhecer e celebrar a presença do Senhor, e você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos, na verdade, dessa porção que é derramada. Simbolicamente, aqui no versículo 32, ele vem dizendo que aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E esse invocar fala sobre uma restauração da adoração. Nós vamos adorar ao Senhor com legitimidade, se nós encontrarmos esses 3 enfoques e por eles nós passarmos. E entender que suportar o dia do Senhor é encontrar livramento. Nós temos uma esperança, irmãos. A palavra de Joel inicia com a palavra de juízo, mas ela termina deixando claro que existe esperança para nós. E onde passa essa esperança? Em nós nos arrependermos, e eu vou repetir mais uma vez, em nós reconhecermos e adorarmos a presença, e em nós buscarmos o Espírito Santo. Isso é o que o mundo precisa ouvir. Isso é o que eu e você precisamos buscar. Então, meus irmãos, nas outras 2 oportunidades eu tive mais tempo de falar sobre arrependimento e falar sobre celebração da presença. Mas hoje eu queria que você saísse daqui entendendo: eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso buscar essa porção. Eu preciso de sobriedade. Senhor, eu preciso entender os meus dias. Eu preciso entender que estar com o Espírito Santo é estar seguro nos meus dias. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Nós temos a oportunidade, irmãos, de buscarmos esse derramar do Espírito. E eu não queria incentivar, se assim eu posso dizer, você a fazer isso só aqui neste lugar. Mas que você entenda que o Espírito precisa vir sobre a sua vida onde você estiver.
que você precisa dessa sobriedade é principalmente quando você sai do portão aqui, ó, desse salão. Porque é o seu dia a dia que vai dizer muito sobre você, quem você é e o que você faz. Porque aqui dentro, irmãos, teoricamente, é muito bom, é muito fácil e é seguro. Mas quando nós saímos do portão da comunidade, né, deste lugar físico, é que você vai ter os seus enfrentamentos. É que você vai precisar de um espírito que te alerta e que te traz discernimento. É que você vai precisar de alguém que te diga o que fazer e o que não fazer. E há uma individualidade sobre cada um de nós. Não adianta eu olhar para cada um de vocês, ou vocês olharem para mim, e nós queremos comparar as nossas realidades e a nossa vida, porque não tem como fazer isso. Os princípios são aplicados a todos de uma maneira igual, mas nós vivemos vidas diferentes, nós temos contextos naturais diferentes, você tem situações, problemas diferentes das minhas, mas isso não significa que o Espírito age de uma maneira diferente. O Espírito é o mesmo. E é esse Espírito que nós precisamos buscar. Se o seu termômetro está lá, ó, para baixo, fala: Senhor, eu preciso fazer isso voltar para o lugar certo. Eu preciso do Senhor Espírito Santo. Eu já reconheço, eu já celebro, mas eu preciso do Espírito. E talvez, eu estou dando muita ênfase aqui no derramar do Espírito, mas talvez você pode estar ainda carecendo das outras duas. Todos nós carecemos, mas o que eu quero dizer é que talvez ainda está lhe faltando passar por as duas outras etapas primeiro. Então, se nessa manhã seu coração precisa de mais arrependimento, entendendo que você precisa converter ou convergir a sua mente ao Senhor, busque isso. Se o seu coração nessa manhã precisa entender que você despreza a presença do Senhor e você precisa celebrar ela, busque isso. Ou se o seu coração entende que você precisa do derramar, busque isso. O que importa é: viva essas 3 esferas de encorajamento. Aquele que resiste ao dia do Senhor é aquele que converte o seu coração ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui, Jesus. Ai, Senhor, às vezes é tão difícil ouvir algumas coisas, Deus. Eu confesso, Jesus, que eu tenho muita dificuldade de ouvir, Deus, sobre os meus erros. Tenho dificuldade, Senhor, de ser confrontado às vezes pelo Senhor. Tenho dificuldade de reconhecer, Deus, que eu estou caminhando num lugar de perigo às vezes e que eu preciso mudar a minha conduta. Senhor, eu sei que às vezes ouvir uma palavra como essa é dura, porque às vezes a gente vive o evangelho achando que está tudo bem, Senhor. Porque às vezes a gente vem para um culto, Pai, porque nós temos uma família naturalmente boa, ou uma vida que é naturalmente cristã, e a gente acha que isso basta, Deus. E aí nós vamos vivendo uma sequência de dias em que nós estamos nos perdendo, Pai. Nos perdendo porque não tem arrependimento, nos perdendo porque nós te desprezamos, Deus. Ou nos perdendo porque nos falta sobriedade, Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e por mais duro que seja ouvir isso, encontra as nossas vidas, Pai. Encontra as nossas vidas aqui para que nós sejamos esses que suportarão até o fim o retorno de Jesus. Que nós seremos esses, Deus, que assim como Paulo diz, nós viveremos a carreira até o fim, Deus, e suportaremos. Porque às vezes, Deus, na vida cristã a gente vai perdendo o brilho, Senhor. Às vezes por nos acostumarmos com essa presença, ou nos acostumarmos com ouvir falar do Senhor, nós vamos perdendo, Deus, o brilho do que isso significa.
Espírito Santo, eu oro porque eu creio que nós carecemos do seu derramar. Nós carecemos de uma presença que alcança as nossas vidas. Como um óleo, Deus, que é derramado sobre nós e arranca todas as impurezas, Deus, do nosso ser. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, nessa manhã e encontra os nossos corações, Pai. Nós queremos ser cheios da Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos estar vigilantes e atentos aos dias. Nós queremos, Deus, ser fiéis até o fim. Nos leva a esse nível de maturidade cristã, Pai, aonde nós entendemos que reconhecer o Senhor é apenas o início da jornada, que não basta dizer ou proferir quem o Senhor é, isso é apenas o início de uma caminhada com o Senhor, mas nós precisamos olhar para o Senhor, alegrar o nosso coração todos os dias, alegrar o nosso coração em conviver com a sua presença. Nós precisamos entender, Pai, que a busca pelo Teu Espírito, ela é diária e ela precisa ser constante. Não é algo, Deus, de acesso de um dia só, Senhor, mas é algo que nós caminhamos sempre, todos os dias. Nós caminhamos olhando para o Senhor e nós caminhamos chamando o Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre os nossos dias. Senhor, faz dessa igreja uma igreja madura, faz dessa igreja uma igreja sóbria, faz, Senhor, dessa igreja uma igreja de homens e mulheres que olham para a cruz, entendem quem o Senhor é, entendem a sua obra, Pai, mas que buscam a sua presença todos os dias. Nós queremos, Deus, andar atentos ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado, Pai, aquilo que o Senhor tem proferido sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, Pai, maridos, esposas, pais, mães, Senhor, sobre as famílias dessa comunidade, sobre as palavras que o Senhor já trouxe, Deus, nós queremos sobriedade para andar sobre a Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda a obedecer às Tuas instruções, nos ajuda não só a Te ouvir, porque muitas vezes nós ouvimos, mas nós não obedecemos, mas nos ajuda a obedecer, a seguir, a buscar, a viver o Senhor no nosso dia a dia. Leva-nos a estar mais próximos do Senhor. Leva-nos a buscarmos com intensidade, que haja um derramar do Espírito sobre nós, que haja uma manifestação do Seu poder sobre nós, de maneira tal, Senhor, que as nossas vidas sejam transformadas, de maneira tal, Senhor, que haja dons, que hajam palavras proféticas, que hajam sonhos, que hajam visões, que os Teus dons sejam derramados, tudo isso para que o nome de Jesus seja glorificado no corpo. Espírito Santo, aviva-nos, aviva os nossos corações, aviva os nossos corações. O sentido do nosso evangelho é a Tua presença, Jesus. O sentido da nossa vida é aguardar a Sua volta, para vivermos, Deus, o plano que o Senhor já decretou. Nos ajuda, Espírito Santo.